Bem-vindo à Calcassistec, a calculadora de assistências técnicas que promete ser uma ajuda preciosa na criação dos seus orçamentos, das reparações que possa ter, sejam elas de smartphones, computadores, GPS, consolas, enfim, qualquer dispositivo eletrónico. Com a Calcassistec consegue, de uma forma simples e prática, com alguns automatismos, criar os orçamentos para todas as suas reparações. Mas para que isso aconteça, primeiramente deve configurar e deve executar os primeiros passos recomendados que eu vou partilhar agora consigo. Então deve desde logo aceder ao menu Dados e selecionar Empresa ou Particulares, para que possa inserir os dados da sua empresa ou os seus dados particulares se trabalhar em nome individual. É de extrema importância completar todos estes campos, pelo menos aqueles que são obrigatórios e que são os que têm o asterisco em vermelho à frente, para que depois, na criação de um orçamento e que tenha necessidade de o converter num documento PDF, por exemplo, para que venham então esses dados refletidos, é de facto importante que antes de tudo preencha estes dados ao pormenor com aquilo que quer que seja mencionado nesses documentos. Feito isto, deverá também aceder ao menu Configurações e escolher aqui Margens Orçamentos, para que possa, em cada uma das categorias, definir quais são as margens que pretende trabalhar. Então tem aqui, logo por defeito, 3 categorias: telemóveis, informática e outros, mas pode também criar outras categorias, e isso noutro tutorial estará explicado como é que pode fazer a criação de diversas categorias, criação, edição ou até eliminar as categorias que possa criar, se assim quiser. Só não é possível fazer alteração às categorias que vêm por defeito, que são estas 3: telemóveis, informática e outros. Portanto, selecionando telemóveis, ou por defeito está logo aqui na categoria telemóveis, tem 2 tipos de configurações: configuração básica e configuração avançada, e depois tem 2 colunas, neste caso na configuração básica tem 2 colunas, uma para o PVP, outra para o PVR. Portanto, colocando aqui em cima, inclusivamente do I de informação, mostra que esta sigla significa preço, venda, revendedor, e ali no PVP, preço, venda ao público. Igualmente à frente dos campos do valor de mão de obra e no lucro de componente, nós verificamos que o valor de mão de obra, tanto no PVP como no PVR, devemos inserir em euros, preencher o campo com valor em euros. Já no lucro do componente, nós devemos inserir uma percentagem que queremos, tanto para o PVP como para o PVR, uma percentagem do lucro acima do valor de custo do componente ou dos componentes que vamos utilizar. Então, um exemplo prático: imaginem que o valor, ou imagine que o valor que quer para o PVP são 30 euros de mão de obra por hora, e para o PVR são, por exemplo, 20 euros por hora no valor de mão de obra na categoria telemóveis. Já o lucro do componente, imagino que para o cliente quer uma margem de 40% sobre o preço de custo do componente ou dos componentes a utilizar, e no caso do PVR, a percentagem que pretendem aplicar, que seria, por exemplo, 10% sobre o preço de custo no lucro do componente no preço para revenda. Devem neste momento gravar e ficam, ou têm para já, as configurações básicas definidas para os telemóveis. Se quiserem valores diferentes para a informática, reparem que tem os campos em vazio, têm que também definir os valores para a categoria informática. Se tiverem valores de mão de obra e percentagens de lucro sobre os componentes definidas diferentes da categoria telemóveis, devem aqui também introduzir quais são as margens que pretendem trabalhar, e a mesma coisa para outros, para a categoria outros, ou para categorias novas que venham a criar. Tem ainda também a configuração avançada, disponível a configuração avançada, vou mudar aqui para telemóveis, e que aqui tem mais algumas configurações que podem ser feitas para além daquelas que estão na configuração básica. De uma forma breve, explicar-vos como é que é a configuração avançada. Tem aqui na horizontal o lucro do componente, portanto o lucro do componente em percentagem definido para o PVP e para o PVR. Podem depois aqui introduzir um valor de mão de obra em euros, obviamente, e aqui à frente
colocar a percentagem que pretendem adicionar à mão de obra para o PVP e para o PVR, e depois tenho também um campo para definir o valor por hora dos vossos FSEs, um valor que vocês querem reservar para fazer face aos custos de estrutura, que é isso que são os FSEs, e introduzir aqui então um valor por hora reservado para esse fim, e com uma percentagem de lucro para o PVP e para o PVR. Tem que depois clicar no botão gravar. Eu não vou agora introduzir esses valores, mas feito isso, deve clicar no botão gravar para que eles fiquem com estas configurações salvas. Portanto, a configuração básica está definida. A configuração avançada poderia fazê-lo, mas num outro tutorial iremos abordar isto mais em detalhe. Conseguem, inclusivamente, ter aqui acesso ao cálculo da FSE, introduzindo os custos referentes à sua estrutura e calculando também o valor por hora, indicando um número de horas aproximada, um número de hora aproximado de horas que tenham de trabalho mensal, e assim conseguirem calcular o valor do FSE. Feito isto, portanto, introduzidos os dados referentes à empresa ou particulares e as configurações definidas a nível de margens de orçamentos para cada uma das categorias, pelo menos a configuração básica, podem a partir desse momento criar o orçamento, acedendo aqui ao menu Criar Orçamento. Podem, inclusivamente, adicionar os clientes que tenham criados em base de dados, para que também fique em detalhe no PDF que possam vir a criar, como indiquei há pouco, incluindo com os dados que já configuraram anteriormente referentes à sua empresa ou particulares. Conseguem fazer também a introdução dos dados do cliente nesse mesmo orçamento. Não vou estar agora aqui a entrar em detalhe nesse ponto, porque o que é pretendido é ver e partilhar os primeiros passos para que possa, desde logo, de uma forma básica, criar orçamentos. Portanto, tem os dados introduzidos, tem as configurações de margens. Basta agora, a partir deste momento, a cada vez que acede à Calc Assistec, vindo logo ao menu Criar Orçamento, pode introduzir um valor de componente. Imagino que o componente que foi substituir teve um custo de 40 euros. O tempo de assistência foi, por exemplo, 30 minutos. Seleciona depois se é PVP ou se é PVR. No caso, vou deixar ficar em PVP. Clico em calcular e ele dá-me o orçamento que devo indicar ao cliente para aquela reparação. Desta forma simples, e no dia a dia não precisa de introduzir mais nada no dia a dia se não houver necessidade de registro do orçamento e de conversão num documento. Pode rapidamente introduzir o valor do componente e o tempo de assistência necessário que está a prever aproximado para essa reparação. Clica no botão calcular e ele dá-lhe desde logo o resultado, portanto, o valor do orçamento a solicitar ao cliente. Pode também alterar para o PVR. Aqui vamos apagar e agora introduzimos ali o valor do componente. Na verdade, eu não precisava de apagar, podia calcular logo. Portanto, se eu fizer agora aqui calcular, vai dar o valor ali de 54. Se não quiserem estar a apagar todos os campos, podem só facilmente selecionar qual é que é o preço de venda, se é PVP ou se é PVR, ou seja, se é preço de venda ao público ou se é preço de revenda. E conseguimos aqui calcular, portanto, só alterando em função do cliente que estamos a trabalhar. Desta forma, conseguem facilmente criar diariamente os vossos orçamentos de uma forma prática, rápida e com alguns automatismos que depois vamos estar aqui a partilhar nos diferentes tutoriais.